Capítulo 8, livro Focalização. Se você não consegue encontrar um felt sense. No capítulo anterior, vimos vários modos de fazer o primeiro movimento da focalização ser bem sucedido. Neste, da mesma maneira, veremos como superar os problemas que você pode encontrar no segundo movimento. Esse é o movimento que chamo, abre aspas, sentindo o problema como um todo, fecha aspas. Aquele em que deixa que se forme uma sensação geral de um problema ou de uma situação que o preocupa, a sensação disso tudo. Como antes, darei várias sugestões para superar essas dificuldades diferentes. Encare esse capítulo, assim como o anterior, como uma seleção de instrumentos postos à sua disposição. Utilize os que parecerem úteis. Subtítulo: Onde procurar um felt sense? Você pode ter tido dificuldade de entrar em contato com a sua sensação a respeito de um problema ou não estar certo de tê-la reconhecido quando apareceu. Não existem palavras definitivas para ela e, assim, é difícil descrevê-la. Até hoje, pouquíssimas pessoas a entenderam. A sociedade, portanto, também a linguagem, via as manifestações resultantes, pensamentos, emoções, percepções, não o felt sense. Até os psicoterapeutas o consideravam algo misterioso. Apenas a nossa pesquisa recente permite discuti-la e ensiná-la. Vou falar um pouco mais a respeito do felt sense. Um felt sense se forma de muitos fios entrelaçados, como um tapete, mas ele é sentido, abre parênteses, ou visto, se ficarmos com a analogia do tapete, fecha parênteses, com uma só sensação. Um felt sense é o tecido de muitos fios da percepção corporal que, por exemplo, orienta os golfistas no momento da tacada. Seria impossível eles pensarem em todos os detalhes da localização, do ambiente circundante e do movimento do corpo que se mesclam na tacada certeira. No entanto, o corpo conhece o conjunto intrincado de movimentos coordenados que ele deve fazer para bater na bola. Esse único felt sense da situação incorpora o problema e a solução física conhecida. Os golfistas não conseguem raciocinar sobre todos esses detalhes. Quando fazem um movimento para a tacada, centenas de músculos devem trabalhar juntos com precisão, cada qual entrando em ação em determinado microsegundo, cada qual exercendo a força de tração precisa no osso certo durante o espaço correto de tempo. O corpo sente isso como um todo. Se você observar um golfista se preparando para o lançamento, verá que o corpo todo dele faz a mira. Consegue-se isso não só com os olhos ou com os braços, mas alternando a colocação dos pés, girando e reposicionando o corpo inteiro. Os golfistas miram com a percepção do corpo todo. Talvez seja necessária uma orientação consciente em parte do procedimento. O golfista pode pensar, abre aspas, desta vez preciso deixar mais esticado o cotovelo esquerdo, fecha aspas. Todos os outros movimentos para a mira, todavia, ocorrem sem um raciocínio, como o do golfista pensando no seu cotovelo esquerdo. Os movimentos preliminares são guiados por toda a sensação do corpo, procurando o equilíbrio, buscando a sensação que diz: sim, agora estou preparado, eu me sinto pronto, agora eu posso dar a tacada. Os golfistas não conseguem descrever a sensação de preparo porque ela se compõe de muitos detalhes. Entretanto, reconhece a sensação quando surge. Quando a sensação corporal é a certa, eles dão a tacada. Procura-se a sensação no mesmo lugar em que os golfistas procuram para saber se estão prontos para a tacada. Eles não fazem a pergunta na cabeça, eles sentem a resposta no corpo. O mesmo processo de sentir dentro do corpo ocorre em qualquer outro esporte. Nunca dá certo fazer perguntas na cabeça ou tentar fazer a cabeça dominar o corpo.
Existe outro modo de abordar essa questão, de quando e como procurar a sensação. Outro exemplo que talvez você conheça melhor e seja mais útil. Suponha que você ouça uma conversa e queira dizer algo importante. Os outros continuam falando. Você não tem palavras formadas. Tem apenas uma sensação do que quer dizer. Raramente, em ocasiões de grande formalidade, preparamos as palavras. Em geral, quando estamos para dizer algo, temos o felt sense do que queremos transmitir. A emotividade que quer dar a ele, a razão de querer dizer isso àquelas pessoas, a reação que você espera provocar nelas e assim por diante. Mas não existe ainda palavras precisas. No entanto, suponha que, enquanto espera uma oportunidade para falar, sua atenção se disperse por um instante e você se esqueça do que queria dizer. Os outros lhe dão a vez, esperando que diga o que queria dizer, mas você não consegue. Você não tem palavras para se expressar e, portanto, não pode usá-las como referência para a memória, a fim de recuperar o sentido perdido. O que se faz para reaver a sensação do que estava prestes a dizer? Onde procurá-la? Procura-se por ela dentro do corpo. Executa-se um processo muito parecido como uma focalização informal. A procura é feita apalpando-se por dentro. Aí você tem um novo felt sense, não o franco e explícito felt sense que você teve antes. Em vez disso, você tem aquela sensação do que foi esquecido. Pode-se apenas tentar ficar em silêncio, receptivo, na esperança de que aquilo se revele e volte a você numa enxurrada. Ou pode-se fazer perguntas. Será que era sobre... Ou pode-se tentar fazer correlações lógicas, abre aspas. Eles estavam falando disso e daquilo, então o que eu esqueci devia estar ligado a... fecha aspas. Ou pode-se tentar recriar o sentido perdido, relacionando-o com situações como uma peça de quebra-cabeça, abre aspas. Percebi aquilo logo depois de a Carolina ter dito tal e tal. E depois, antes que eu pudesse falar, a Lu disse... fecha aspas. Qualquer um desses procedimentos pode ajudar a levá-lo a aquilo, mas aquilo deve responder. Quando isso acontece, quando se revelar e o que você queria dizer voltar à memória, o alívio sentido fisicamente lhe diz que conseguiu. E, mesmo nesse momento, quando você sabe mais uma vez o que queria transmitir, aquelas pessoas ainda assim não têm na forma de palavras. Tanto quando você sabia o que queria dizer, como quando sabia que havia esquecido, existia um felt sense. Pode-se até dizer que é o mesmo felt sense, mas ao voltar, o felt sense se revela e deixa que você o descubra e o use. A focalização é muito parecida com isso. Deve-se ir àquele lugar em que não existem palavras, mas apenas sensação. De início, pode não haver nada lá, até que o felt sense se forme. Então, quando ela se forma, parece que está fecundada. O felt sense tem em si um significado que você consegue sentir, mas não costuma se revelar de imediato. Em geral, é preciso ficar com o felt sense alguns segundos até que ele se revele. A formação e depois a revelação do felt sense costuma levar 30 segundos. E você talvez precise de 3 ou 4 minutos, contando as distrações, para ter os 30 segundos de atenção necessários. Quando você procura por um felt sense, o faz no lugar onde há um saber, sem palavras, na sua sensação corporal. Subtítulo: Praticando para ter um felt sense. Número 1. Em silêncio consigo mesmo, escolha algo que você adore ou ache lindo. Pode ser um objeto, um animal de estimação, um lugar, o que for. Algo que seja muito especial para você, de algum modo. Demore-se nisso de 1 a 2 minutos.
Número 2. Concentre-se. Pergunte-se, abre aspas, por que eu adoro? Pense na coisa, ou por que eu acho lindo? Fecha aspas. Item 3. Deixe-se sentir essa sensação de singularidade ou adoração. Veja se encontra uma ou duas palavras para que cheguem a esse sentido. Item 4. Sinta a que essas palavras se referem, a todo o feltsense, e veja se outras palavras e sensações aparecem. Esse exercício serve para ajudá-lo a ganhar experiência na atenção ao feltsense. Algo grande percebido sem sombra de dúvida, mas impossível de verbalizar. Observe que as palavras, na verdade, dizem muito pouco do seu sentimento de adoração. Mesmo assim, representam de certa forma o feltsense, se é que conseguiu encontrá-las. Subtítulo: um modo de deixar o feltsense se formar. Lembra-se de que afirmei anteriormente como tentamos dizer a nós mesmos que estamos bem, embora uma sensação ruim no corpo diga o contrário? Dizemos, abre aspas, ótimo, está tudo bem, isso não me incomoda, fecha aspas. E ainda assim, se prestarmos atenção ao corpo, o que encontramos é tão ruim quanto antes. Pode-se usar isso para ajudar a ter um feltsense. Suponha que você está focalizando um problema. Sabe, claro, que não se sente bem com ele, tanto que se trata de um problema para você. Mesmo assim, tente afirmar ao seu corpo, abre aspas, eu me sinto muito bem, o problema está resolvido, fecha aspas. Se voltar a atenção para o seu corpo, logo perceberá que se formou uma sensação muito específica de incômodo com o problema. Sem dúvida, você sabia o tempo todo que não se sentia bem com o problema, mas agora você percebe o caráter preciso da sensação, o modo como seu corpo abriga o problema. Pode-se usar o mesmo método a qualquer momento durante a focalização. Caso deixe o feltsense escapar e se sentir perdido. Basta voltar a atenção para o corpo e dizer, abre aspas, então, esse problema está inteiramente resolvido, certo? Fecha aspas. Espere um instante e lá vem a sensação corporal do que ainda não está solucionado. Depois, perceba a característica. Subtítulo: um moral de todo o problema. Às vezes, ajuda a começar por uma imagem e depois perceber a sensação. Imagine que todo o seu problema é um quadro muito largo, numa parede comprida. Você precisa se distanciar para vê-lo por inteiro. Deixe essa imagem surgir e depois atente para a sensação corporal que a imagem lhe dá. Subtítulo: quando as palavras atrapalham. Se você convive com um problema há muito tempo, provavelmente já arranjou palavras para descrevê-lo ou explicá-lo, e talvez esteja preso a elas. Isso acontece com a maioria das pessoas. Abre aspas, eu sei qual é o meu problema com sexo, fecha aspas, diria alguém. Abre aspas, estou assustado com ele, simplesmente assustado. Sinto isso. O que mais se pode dizer? Fecha aspas. É óbvio que nada mudará se essas palavras sempre ficarem no caminho. São pessimistas, recusam a possibilidade de mudanças. Abre aspas. É assim que eu sou, fecha aspas, dizem elas. Abre aspas. Fui feito assim, ou a vida me fez assim. Estou paralisado, fecha aspas. Já mencionamos o truque de deixar passar palavras como essas, ignorando o que sabemos e voltando a tentar descobrir o que o corpo sente na verdade. Assimile o sentimento que você tem
e deixe-o ampliar-se e se tornar o Feldsense de tudo isso. Outra maneira de conseguir é dizer a si mesmo, abre aspas, o que significa para mim ser uma pessoa que tem esse problema? Fecha aspas. Imediatamente você sentirá algo maior, que num primeiro momento ainda é obscuro. Concentre-se. Talvez a impressão que você sente logo se torne clara. Pode ser raiva por ter o problema, ou urgência em resolvê-lo, ou um forte sentimento de desesperança, ou, quem sabe, uma impressão de estar pequeno e tenso. Perguntando o que significa, no momento, ser uma pessoa com esse problema, o quadro se amplia de modo que o Feldsense de todo o problema pode vir e lhe dar outras sensações peculiares. Então, focalize a impressão do que vier. Outra ajuda específica, se as palavras continuarem a aparecer na sua cabeça, explicações, ideias, acusações, etc., fique repetindo a pergunta que você formulou. Por exemplo, repita, abre aspas, qual é a sensação dessa coisa toda? Fecha aspas. Assim, você controla a parte da sua mente que fabrica palavras para que elas não o dominem. Mas a questão não é lutar contra as palavras. Não importa que as palavras apareçam. A questão é perceber por trás e além delas. Para tanto, ajuda a repetir uma pergunta aberta. É importante não se apegar aos mesmos pensamentos e sentimentos, mas sim ampliar o âmbito de modo que, da noção mais ampla do corpo a respeito do problema, possa surgir um processo diferente. Finalizando a primeira parte do capítulo 8 e dando prosseguimento no próximo áudio.